Oiê, seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. E no vídeo de hoje eu quero falar com você sobre uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. E Ele me trouxe aqui para falar sobre isso. Trouxe uma palavra para vocês sobre uma visão que eu tive recente aqui. A visão da espada do juízo. Se você não viu, eu vou deixar linkado aqui embaixo para você ver. E foi muito forte essa visão. O Senhor me deu uma palavra aqui, eu quero compartilhar rapidamente com você. Bom, o Senhor me deu aqui Ezequiel 33, que o título é O Dever do Verdadeiro Profeta. Então aqui nos diz assim, versículo 1: Mais uma vez a palavra de Yahweh veio a mim e ordenou-me: Ó querido filho do homem, fala aos teus compatriotas e orienta-lhes, quando sobre a terra eu trouxer a espada e o povo da terra escolher alguém para ser o seu vigia e atalaia, e esta pessoa receber a espada dos juízos, ver a espada do juízo se aproximando da terra e tocar a trombeta de aviso, a fim de advertir todos os habitantes, então, se alguém ouvir o sinal de perigo da trombeta, mas não der atenção à advertência e a espada vier cortar a sua vida da terra dos viventes, o seu sangue será sobre ele, isso é, será responsável por sua morte. Porque essa pessoa ouviu o alarme da trombeta, mas não deu a devida atenção à advertência, sendo assim será culpada da sua própria morte. Se, entretanto, quando ouvir o som do juízo, se desse por avisado, teria permitido que sua vida fosse salva. Olha o que está falando aqui. Aqui o Senhor está falando para Ezequiel, explicando para ele qual que é o dever do profeta, do verdadeiro profeta. É tocar a trombeta do aviso. Quando ele recebe uma palavra, uma visão de juízo, ele tem que falar para os seus compatriotas. E se essa pessoa ouvir essa trombeta do aviso e ela não se consertar, ela não consertar a sua casa, ela não consertar a sua vida com Deus e ela morrer pela espada do juízo que foi profetizada, o sangue dela, a morte dela é culpa dela. Agora aqui no versículo 6 diz assim: Contudo, se o atalaia não tocar a trombeta ao notar que a espada vem chegando, o povo não for avisado e a espada vier e ferir alguém de morte, essa pessoa vai morrer por causa da sua iniquidade. Todavia, eu considerarei o atalaia responsável pelo sangue daquela pessoa. Aqui está dizendo o quê? O atalaia, no caso, é o profeta, né? No caso, eu profetizei, eu falei da espada do juízo, né? Que vai vir sobre todo o globo terrestre. Então, é uma coisa séria, não é só sobre o Brasil. Então, o que o Senhor está falando aqui? Que se eu ouvisse essa palavra e eu não tocasse a trombeta do aviso falando da espada do juízo, você vê que está falando aqui da espada do juízo, né? Se eu não falasse da espada do juízo e a pessoa morrer, mesmo que se ela morreu pecando, eu ia ser culpado pelo sangue dessa pessoa. No versículo 7. Quanto a ti, ó estimado filho do homem, eu te constituí por sentinela, por atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, ouve a palavra da minha boca e entrega o aviso para o povo que vier e receber da minha pessoa. O que Deus está falando? Para o profeta, quando ouvir a palavra, ir lá abrir a boca e falar. Lembra, na palavra na profecia que eu dei sobre a espada do juízo, não sei se você percebeu, mas lá eu falei que eu chorei durante toda a manhã, porque eu não ia trazer a palavra, eu não queria. Aí Deus fez eu gravar às 6 horas da manhã, eu nunca tinha gravado esse horário, eu sempre gravo à tarde, eu sempre gravo de manhã ou à tarde, mas eu gravei de madrugada porque eu estava teimando e Deus estava mandando e já estava no segundo dia dessa palavra, e eu tinha que entregar. Então aqui ele está falando que eu tenho que falar. Quando ele dá o sinal para o profeta tem que abrir a boca e falar. Versículo 9. No entanto, se advertir o ímpio quanto ao seu caminho mau, a fim de que ele reflita e se desvie do mal, mas ele não se converter, eis que ele perderá sua vida na sua maldade, mas tu não serás responsável por essa morte. O que ele está falando? Profeta, quando você ouvir o
que eu te falar, a visão que eu te der, vai lá e fala pro povo, fala para as nações. Não se preocupa com o que seja bom, seja ruim, fale, para que eles ouçam e se convertam do mau caminho. Se ele não se converter e morrer, você não vai ser culpado da morte dele. Agora, versículo 18 e 19 diz assim, presta atenção. Ora, se um justo se afastar da sua retidão e praticar o mal, com certeza perecerá. Mas se um ímpio se desviar de sua malignidade e praticar o que é justo e correto, com toda certeza viverá por causa do seu procedimento. O que está dizendo aqui? Que se o justo, ele se afasta do seu bom caminho e vai para o caminho mau, ele vai perecer. Se você é justo, se você é cristão, se você aceitou a Jesus, você vive na retidão, certo? Mas se você se afasta da retidão e vai praticar o mal, com certeza perecerá. Aqui fala assim, ó, ora, se um justo se afastar de sua retidão e praticar o mal, com certeza perecerá. O que isso quer dizer? Que você, sendo cristão, você tem que se manter na linha. Você tem que analisar a sua casa e se manter na linha. Quando Deus diz que está vindo com juízo, você precisa estar na posição certa para você não perecer, para você não ter consequências. Lembra a lei da semeadura? Aí aqui também diz, ó, no versículo 19, que se o ímpio fazia o mal, se desviar do mal e começar a fazer o bem, ele vai ser salvo. Deus vai preservar ele em vida, entende? Porque Deus, ele não quer a morte do ímpio, mas ele quer que o ímpio se converta. A Bíblia diz que quem está limpo, limpe-se mais. Que nós voltamos ao primeiro amor, que nós colocamos a nossa casa em ordem. Começa a volta para a oração, se você é cristão, mas não ora mais, volta para a presença de Deus, começa a jejuar novamente, ter uma rotina de jejum, um jejum uma vez na semana ou uma vez a cada 15 dias, começa a ter uma rotina de jejum, uma rotina de todos os dias ler, nem que seja 10 minutos a Bíblia, fazer uma oração por dia, porque precisamos estar alinhado com Deus. Se você é um justo, não saia da justiça, fique na justiça, não saia da justiça para fazer o mal, para ir para a iniquidade, porque senão você pode perecer. Amém? Então eu percebo que Deus, ele nos diz hoje que vigie na sua vida, vigie com quem você anda, abandone essas pessoas que te levam para o mau caminho, abandone esse pecado que você está sempre caindo nele, começa uma campanha de jejum para você vencer de uma vez por todas, abandone essas más companhias, abandone esses lugares de pecado que você tem ido, abandone essas pessoas que te levam para o mal, sabe, se afasta de tudo que te afasta de Deus, sai das redes sociais, começa a se policiar. A Bíblia diz que fomos criados para dominar, você que tem que dominar a rede social, coloca tantas horas no dia só para você estar na rede social, para você não ser dominado, porque a distração vai fazer você perder a sua comunhão com Deus. Essa é a arma que o diabo mais usa nessa época, para nos afastarmos de Deus, é a distração. Então desperte, não fique distraído só com as coisas desse mundo. Paulo nos diz para nós não nos apegarmos com nada que é do mundo. Por quê? Porque tudo que é do mundo vai ficar aqui, tudo que é do mundo tende a te puxar para ficar no mundo. Então se apegue às coisas de Deus, comece a ter jejum, fazer oração, amém? Então eu fico por aqui porque eu preciso ir embora, cuidar da minha filha, e a gente se vê no próximo vídeo. Se você for novo, se inscreve no canal, deixa um like e a gente se vê no próximo vídeo.